Olá, caros alunos! Estamos de volta para a parte 2 da nossa aula sobre comandos de saídas, constantes e variáveis, comandos de entradas e expressões aritméticas. Nesta parte 2, nós iremos trabalhar apenas dois objetivos, dois tópicos. Conceituar variáveis e constantes e apresentar os comandos de entrada, porque até agora nós aprendemos como compilar o nosso programa, como gerar saída. E agora nós vamos aprender como pedir ao usuário que entre com alguma informação, digite algum dado. Vamos então? Bom, o primeiro conceito que nós iremos trabalhar é o conceito de variáveis. O que vem a ser variáveis? Tá? A definição é bem simples. É um espaço de memória do computador que separamos para armazenar informações ou dados que serão utilizados em um programa. Okay? Bom, o que vem a ser isso então? Uma variável nada mais é do que um espaço na memória do computador. Esse espaço ele tem um tipo, ele tem um nome, e você pode colocar coisas nesse espaço, como se fosse uma caixa. Então, se nós estamos falando de a definição de um espaço na memória, nós vamos poder falar que é uma caixa, essa caixa tem um tipo de dado que ela aceita. Era como se fosse aqueles brinquedinhos de encaixar, né? Se tinha uma caixinha quadrada, um buraquinho quadrado, só podia pôr um quadrado. Um buraquinho redondo, só podia colocar um objeto redondo. Então, as caixas, que são as nossas variáveis, elas têm um formato, elas têm o tipo de dados que ela pode aceitar. Mais algumas informações importantes para a gente trabalhar sobre variáveis. Primeiro, elas devem ter um identificador válido. Por isso, nós aprendemos na aula anterior como definir identificadores válidos. O conteúdo de uma variável ele pode ser alterado, você pode colocar alguma coisa dentro da caixa e você pode consultar o valor da variável. Okay? Então, nós podemos colocar informações dentro da variável e podemos ler informações da variável. Okay? O armazenar uma única informação por vez. Toda variável só pode ter uma única informação por vez. Nós podemos atribuir um novo valor, mas sempre que nós atribuímos um novo valor a uma variável, ele vai perder o anterior. Okay? Toda variável deve ter um tipo, ou seja, deve ter um formato que ela aceita. Tá? E é muito importante que a gente inicialize as variáveis antes de utilizá-las, porque senão a gente pode ter surpresa com o que a gente vai encontrar dentro da caixa, porque nós falamos que nós criamos uma caixa que é uma variável, que é um espaço da memória para utilizar. Esse espaço poderia ter alguma coisa lá dentro que pode ser inesperado. Então, antes de utilizar, é muito importante que nós fazemos a inicialização, ou seja, atribuímos um valor inicial. Prosseguindo. Bom, aqui nós veremos um outro conceito agora que nós chamamos de declaração, que vem a ser a declaração de uma variável. É quando nós reservamos o espaço de memória. Okay? Quando você vai reservar aquele espaço, assim, eu quero utilizar uma variável, então eu vou declarar essa variável. A sintaxe básica para declarar uma variável é o tipo que essa variável contém e o identificador. Nós temos algumas variações. Posso colocar tipo, identificador, igual e um valor inicial. Então, eu posso criar o identificador e já colocar uma coisa lá dentro. Tá? E eu também posso utilizar uma sintaxe onde eu declaro várias variáveis em uma única linha. Eu posso colocar tipo, identificador 1, vírgula, identificador 2, vírgula, identificador 3, quantos forem necessários. Aqui nós temos alguns exemplos já na linguagem Java. Nós temos a declaração de uma variável do tipo idade, com o nome identificador idade, que é do tipo int, que cabe números inteiros. Então, é uma caixa que aceita números inteiros. E nós temos a declaração de uma variável salário, que é do tipo float. As variáveis do tipo float, elas aceitam números, com casos decimais, e elas devem terminar com F, para que a linguagem saiba que nós estamos falando que este número é um float. Então, nós temos aqui um outro exemplo, float, total produto, vírgula, valor, que é a declaração de várias variáveis de uma mesma linha. Vamos lá? Dar sequência? Bom, vocês viram que nós falamos que quando a gente vai declarar uma variável, vai reservar o espaço para essa variável, nós devemos definir o tipo dela. A maioria das linguagens de programação utiliza a variável, deve ter a definição de um tipo. Okay? E esse tipo ele vai determinar quais valores essa variável vai poder armazenar. Vamos ver alguns desses tipos. Aqui nós vamos ver, esses tipos são tipos primários do Java, tá, okay? São tipos que a gente utiliza muito. Nós temos o byte, que é o menor deles, ocupa 1 byte de memória, ou seja, é bem pequeno, só que também os números que ele aceita também é muito pequeno. É de menos 128 a mais 127. Então, somente números muito pequenos podem ser armazenados do tipo byte.
A vantagem dele é que ele ocupa apenas 1 byte. O short é um número também tipo numérico, um valor inteiro, ok? Entre 32.768 e 32.767. Para poder comportar esse tamanho de número, ele gasta 2 bytes. Tá? Nós temos o int, também é um valor inteiro, só que agora no espaço maior de dígitos, que ocupa 4 bytes. Nós temos o long, que são valores bem maiores, valores ainda inteiros, sem parte fracionária, que utiliza 8 bytes. O float, que é quando a gente quer trabalhar com números que aceitam parte decimal, parte fracionária, depois da vírgula, tá? E o float, ele tem uma precisão de 6 a 7 dígitos. Isso quer dizer que o número que você vai colocar dentro de um float ele pode ter entre 6 e 7 dígitos. Esses 6 a 7 dígitos englobam tanto a parte decimal quanto a fracionária. Okay? E para armazenar um float eu preciso de 4 bytes. Então, com 6 a 7 dígitos, é um número pequeno, nós também temos um double, que aceita 15 dígitos de precisão. Então, nós podemos ter 15 números ou à esquerda da parte decimal e a parte fracionária. No entanto, o 15 engloba tanto a parte decimal quanto a fracionária, assim como o float. O double pode ser utilizado onde o float não tem precisão suficiente. Okay? Nós temos um tipo booleano, que é um tipo lógico, e ele aceita apenas 2 valores, true, de verdadeiro, ou false, de falso. Tá? Nós vamos utilizar muito isso aqui mais à frente em nossas aulas para poder trabalhar com condicionais. Tá? E é interessante que o booleano ele é muito econômico, porque ele usa apenas 1 bit. Lembre-se, o byte é composto por 8 bits, então o tipo booleano usa bem pouco espaço para poder armazenar. Nós temos um outro tipo char, que vem de caractere, que aceita letras de 0, todas as letras que a tabela ASCII2 suporta, onde nós temos lá valores inteiros, entre 0 e 65.535. Okay? Esses são os principais tipos. Vocês podem depois pegar essa tabela para poder dar uma olhada com mais atenção, ou reassistir a aula, para poder conhecer um pouquinho mais desses valores. Vamos dar sequência. Bom, nós falamos que nós precisamos declarar essa variável tem que ter um tipo, e agora nós também vamos conhecer o conceito de atribuição, que é quando a gente atribui um valor a uma variável, ou seja, a gente coloca uma coisa no espaço que nós reservamos. Tá? Essa atribuição nós podemos fazer colocando o nome da variável igual e o valor que nós queremos colocar. Essa é uma forma. Nós também podemos colocar o nome da variável igual uma expressão, nesse caso aqui uma expressão algébrica para poder somar 2 valores. Tá? Outro exemplo aqui, total geral é igual salário mais hora extra. Eu também posso atribuir valor a uma variável somando, ou seja, utilizando uma expressão que utiliza outras variáveis. Eu posso mesclar isso, nós temos aqui líquido é igual a total geral, que é uma variável, menos 5. Então, estou utilizando uma expressão que é composta por uma variável e por um número. Okay? E também posso simplesmente fazer uma cópia de uma variável para outra. Nesse caso aqui, acerto é igual a líquido. Quer dizer que o conteúdo da variável líquida será copiado para a variável acerto. Okay? Vamos ver mais alguns exemplos. Joia! Chegamos à parte legal da disciplina, da parte que a gente vai praticar um pouquinho. Okay? Basicamente, todos os conteúdos que nós vamos ver, os comandos novos, eu vou trabalhar com exemplos. Não vou ficar só com os slides, nós vamos no nosso ambiente de desenvolvimento, mas em geral nós vamos começar no nosso slide com praticando e um programa. Nesse programa eu vou explicar os conceitos. Tá? Você pode também procurar informações nos textos que foram citados na etapa em questão. No texto também contém todo o conteúdo que está sendo abordado nas videoaulas. Mas aqui você pode ver os exemplos e praticar junto comigo. Assista a aula, pause o vídeo e acompanhe também no seu ambiente de desenvolvimento fazendo os testes. Ok? Bom, nesse conteúdo aqui eu vou mudar a ferramenta para eu poder colocar uma caneta para poder riscar algumas partes durante a explicação. Tá? Bom, aqui nós temos o nosso programa, variável 01. Lembre-se, o arquivo tem que ser salvo com variável 01. Por isso, o nome do arquivo aqui é variável01.java. Okay? Bom, nós temos aqui, então, uma declaração da variável taxa. A variável taxa do tipo double, okay? E foi inicializada. Olha aqui, quando eu declaro a variável do tipo double, eu devo colocar ao final da variável um D, para indicar que ela é um double. Okay? Declarei uma variável do tipo salário, declarei a variável salário do tipo float. Tá? Do tipo float aqui, e a variável do tipo float deve se encerrar com a letra F.
Porque, veja bem, como é que o compilador vai saber que eu estou falando de um double ou de um float? Por isso essas letrinhas ao final para poder facilitar a identificação. Nós temos aqui o produção, a variável produção, ok? A variável produção do tipo long. Então, a variável do tipo long deve se terminar com uma letra, nesse caso aqui terminou com L, pode ser maiúscula ou minúscula, nesse caso não tem diferença. E agora, nós vimos na aula passada, comandos de saída, a parte 1 deste conteúdo, o comando de impressão de dados, nós vimos o print, o printf e o println. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do printf, comando de saída. Vamos mesclar agora os dois conteúdos, variáveis e comandos de saída. Neste caso, nós temos na linha 6 o uso do comando printf, systemout.printf. Vou referenciar só com printf para poder ficar mais simples de falar. Okay? Nós temos a impressão do texto, nesse caso aqui o texto é taxa, okay? Ó, até aqui. Veja que nós estamos utilizando um caractere de escape, o _n. O que o _n quer dizer? Será gerado uma nova linha ao final dessa impressão. E como nós vimos na aula passada, os caracteres que têm porcentagem anterior deles também têm uma interpretação especial. Neste caso, porcentagem F. Porcentagem F quer dizer que eu quero imprimir um dado do tipo float, do tipo double. Não, no caso do printf, nós não temos diferenciação se eu estou imprimindo variáveis do tipo float ou do tipo double, porque como nós estamos imprimindo, o tipo não é tão importante, desde que ele seja um tipo que tenha parte fracionária, aí vem o float. Okay? Então, neste caso, print, taxa, espaço, porcentagem F, quer dizer que eu estou imprimindo, eu quero imprimir um número que tenha parte fracionária. Então, esse número vai pegar com o primeiro parâmetro, que é o taxa aqui. Okay? Então, na saída da linha 6, nós teremos o resultado que está aqui na saída do JGrasp. Ó. Taxa 0,00333, que foi o que nós declaramos na linha número 3. Okay? Bom, na linha número 7, nós temos a impressão de outra variável, agora a variável salário, okay? E a variável salário do tipo float. Veja que nós usamos o mesmo formato, porcentagem F, que nós estamos imprimindo um tipo fracionário, que tem valor depois da vírgula. Tá? O interessante é que quando a gente trabalha, vocês estão vendo que a gente declara a variável, que é fracionário, nós usamos o ponto para poder usar o separador da parte decimal. Só que quando a gente usa o comando printf, o comando printf ele tem uma parte legal, porque o Java, quando ele está sendo executado, ele verifica nas configurações do seu sistema operacional, seja ele Windows, Linux, macOS, ele verifica qual que é o caractere que é utilizado para separar a parte fracionária. E na hora de imprimir, ele usa o caractere conforme o seu idioma. Então, a gente mandou imprimir aqui o taxa, vocês viram que saiu vírgula. Vendo aqui, nós temos aqui o caractere de vírgula. Tá? Deixa eu limpar para a gente começar a dar sequência aqui, que está ficando muito bagunçado. Vamos lá. Isso, fica mais fácil um pouquinho. Então, quando a gente mandou o porcentagem F e o salário, nós tivemos aqui a saída agora com todas as casas mais com vírgula. Okay? Presta atenção, vocês vão ver que a saída foi 10,12300. Isso é a quantidade de precisão do float. Tá? Bom, só que muitas vezes, quando a gente quer imprimir um valor que tem parte fracionária, nós queremos especificar quantas casas a gente quer imprimir. Não quer imprimir todas. Então, neste caso aqui, na linha número 8, nós utilizamos porcentagem 2.2f de float. 2 quer dizer que tem que ter, deve ter até duas casas antes da vírgula, e após a vírgula também quero que seja utilizado apenas 2 caracteres. Tá? Então, neste exemplo, a gente tem lá que a impressão saiu com 10,12, tá? Sem arredondamento, apenas utilizou a quantidade de dígitos que nós informamos. Okay? Bom, e para imprimir caracteres, nós aprendemos que é o porcentagem S, o float, o double, porcentagem F, e quando é um inteiro? Quando é um inteiro, nós vamos usar, a gente pode ver no número 9, porcentagem D, quando eu quero imprimir um número inteiro, ok? Sem parte fracionária, então eu posso usar o porcentagem D. Nesse caso, produção, porcentagem D, vai pegar a variável produção e vai substituir no lugar do porcentagem D. Nós temos aqui no resultado, a produção, saiu todo o resultado do número que foi impresso, foi o número que foi atribuído à variável. Na hora de imprimir, ele não pede o L, tá? Ele só imprime o número. O L é só para identificar que nós estamos declarando uma variável do tipo long.
Aqui nós fizemos uma operação na linha 10 de atribuição. Nós atribuímos a variável salário, o valor de salário, ok? Mais 20.000,12. Nesse caso aqui, ponto 12, porque quando a gente escreve as variáveis, os valores das variáveis dentro da linguagem de programação, nós usamos a notação do ponto. Independente da linguagem, quando eu falo linguagem, é português, inglês, espanhol, o caractere separador decimal é o ponto, ok? Bom, e mandamos imprimir agora utilizando o comando println, que não usa formatação. Então, nós usamos aqui agora de forma diferente, eu coloquei string salário, ok? Que é um texto, mais uma variável salário. Veja bem, nós mandamos somar um texto com uma variável numérica. Quando acontece isso dentro do Java, ele faz a operação de transformar o número em texto e concatenar os dois, ok? Juntar os dois. Então, quando a gente mandou imprimir na linha número 11, o resultado foi esse aqui, ó, salário 20.010.242. Por quê? O salário era 123 e eu somei mais 20.012. Então, o resultado final lá ficou 20.010, que era o salário, que era 10,242. Quando a gente utiliza concatenar, nós não temos controle sobre a quantidade de dígitos a ser impressa. Ele vai considerar todos os dígitos que existem naquele número. Okay? Vamos dar uma olhada nesse programa no nosso ambiente de desenvolvimento. Okay? Vamos dar uma olhada lá. Bom, olha aqui, o programa já está carregado no ambiente. Tá? Nós temos aqui o programa variável 01. Então, nós colocamos lá o double taxa, float salário, long produção e fizemos a impressão. Vou limpar mais uma vez o console aqui, para a gente poder ter o console limpo, e vou mandar executar este programa. O resultado vai ser o mesmo que nós vimos lá no PowerPoint, na nossa apresentação. A taxa 0,33, salário 10,12300, que nós usamos aqui na linha número, deixa eu ver aqui, na linha número 7, porcentagem F só, então não houve formatação. Na linha seguinte, a gente usou 2.2F, por isso saiu 10,12. Vamos testar aqui, fazer a modificação. Vou colocar 2.1. Nós veremos que não será mais 10.12, apenas 10.1. Vou clicar em executar, ele vai salvar, compilar e executar, nós já falamos isso antes. Nós temos lá o resultado agora com 10.1. Okay? Então, o printf permite fazer essas formatações. Mas vocês viram que o resultado do println, que foi aqui na última linha 11, systemout.println salário, que é um texto, mais a variável salário, que é do tipo numérica. E quando a gente pede para poder somar um texto mais uma variável numérica, a variável numérica ela é convertida em texto e é feita a junção das duas, ou o que a gente chama de concatenação. As duas variáveis foram concatenadas e o resultado foi a impressão de salário com a variável salário com o seu valor. Ok? Voltemos à apresentação para a gente dar sequência. Deixa eu só limpar isso daqui. Vamos lá. Nós temos mais um conceito, que é o conceito de constantes, que é uma variável especial. Que variável especial quando você declara como constante? São aquelas variáveis que você não quer que o valor dela seja alterado durante o programa. Certo? Durante o programa, essa variável não deve sofrer alteração, nós vamos criar uma constante. O que muda da declaração de uma variável para uma constante é apenas a palavrinha final. Então, nós temos final, o tipo da variável e o identificador. Então, só que nesse caso, como é uma constante e o valor dela não muda, é obrigatório a inicialização da variável na declaração dessa variável. Ou seja, essa constante, você já deve colocar o valor dela na declaração. Então, a gente já faz a declaração e inicialização da variável. Aqui nós temos um exemplo, nós temos lá final double p, ou seja, nós estamos declarando uma constante chamada p, do tipo double, e o valor dessa constante. Okay? É importante que a gente ressalte o seguinte, é uma padronização, não é obrigado, mas em geral, todas as constantes são colocadas com letra maiúscula, para ficar fácil de identificar que não é uma variável, e sim uma constante. Okay? Vamos lá. Aqui nós temos o nosso praticando 02, a criação do programa que declarou uma variável, uma constante π.
como nós colocamos lá na parte teórica. Okay? E a impressão dela. Olha aqui, a impressão nós usamos novamente um printf. Nesse caso, eu quis imprimir todas as casas decimais que eu tinha declarado. Então, eu coloquei 1.15f, certo? Para poder que fosse impresso todas as casas decimais. Lembrando que, quando eu uso o printf, toda vez que ele acha uma porcentagem e um caractere de formatação, ele vai procurar um parâmetro na lista de parâmetros lá na frente. Então, o resultado da impressão, nós vemos aqui embaixo, π 3,14 e a sequência dos dígitos. Ok? Bom, eu coloquei mais um exemplo para a gente trabalhar aqui de um problema que pode ocorrer quando a gente usa constantes e esquece que usou constante, que é o nosso praticando 03, o arquivo constante02.java. Tá? Quando você declara uma variável como constante, nós estamos informando que essa variável jamais deve ter seu valor alterado. Para garantir isso, o Java vai dar erro de compilação se você tentar alterar o valor de uma constante após a declaração. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo que eu coloquei a constante na linha 3, final p, e o valor dela. Mandei imprimir o seu valor. Okay? E na linha número 5, eu pedi para alterar o valor de π. A alteração de um valor de uma variável constante não é permitida. Quando você esquecer e mandar fazer isso, mandar compilar o programa, você receberá essa mensagem aqui, ó, cannot assign a value to final variable p. Toda variável final não pode receber o valor. Traduzindo aqui, um erro, não posso atribuir um valor para uma variável p final. Ou seja, ela é uma variável que não pode sofrer alteração. Ok? Bom, agora a gente vai chegar na parte mais interessante para a gente trabalhar. Nós vamos trabalhar agora com os comandos de entrada, ou seja, nós vamos permitir aos nossos usuários agora que eles digitem valores, que eles informem valores que você pode utilizar no seu programa. Ou seja, nós poderemos agora pedir dados de entradas para os nossos usuários. Okay? Neste exemplo aqui, nós vamos introduzir um conceito novo, um comandinho novo na linha número 1 aqui, ó, que é o import. Import Java Scanner util.scanner. Que é um comandozinho que o Java possibilita para a gente. Nesse caso, no nome correto da linguagem, é uma classe, ou seja, é um tipo para a gente, um comando novo que nós podemos utilizar para poder fazer leitura. Então, sempre que você quiser fazer leitura de dados, nós teremos que fazer esse import, ok? E teremos que também fazer a criação de uma variável. Lembra como é que eu declaro uma variável? Tipo, identificador, e eu posso atribuir um valor. No caso da variável scanner, das variáveis do tipo scanner, elas têm um padrão próprio de inicialização. Nós devemos apenas seguir este padrão, não nos vamos preocupar como ele funciona internamente inicialmente. Tá? Mas nós estamos aqui declarando uma variável do tipo entrada, ok? Essa variável do tipo entrada, e a variável do tipo, uma variável do tipo scanner com o nome entrada. E a inicialização dela vai receber um novo scanner, passando como parâmetro para o scanner o system.in de input system, o sistema de entrada. Para a gente é importante saber que nós precisamos da linha número 1 e da linha número 4 sempre que nós formos fazer um programa que faça leitura de dados. Então, continuando na linha número 5, nós criamos uma variável chamada número, do tipo inteiro, okay? Para a gente poder estar utilizando. Agora, uma coisa muito importante quando a gente escreve programas, gente, como vocês trabalharam com a parte de lógica na etapa número 1, é que o usuário ele tem que ser conduzido. Nós temos que dizer o que ele tem que fazer. Então, antes de pedir para fazer uma leitura, quando eu falo pedir para fazer uma leitura, é fazer o comando de leitura, nós precisamos fazer um comando de saída primeiro, informando o usuário que a gente precisa que ele faça. Então, neste caso aqui, na linha número 6, nós colocamos o systemout.print. Lembra do print? Então, quer dizer que não vai ter quebra de linha. E eu pedi para ele digite um número. Ou seja, vai aparecer a mensagem digite um número. E em seguida, nós colocamos a variável número, recebendo, ou seja, atribuindo a variável número, olha aqui, variável entrada, next int, ou seja, próximo inteiro. Ao o programa chegar nessa linha aqui, nós teremos uma parada de execução e será aguardado enquanto o usuário digita o número inteiro. Enquanto o usuário não digitar um número e pressionar a tecla Enter, o programa não irá prosseguir. Okay? Então,
nós pedimos nessa linha número 7, esse é o formato quando eu quero ler números inteiros. Quando a gente for ler números do tipo double, do tipo float, tem comandos próprios. No próximo exemplo eu vou mostrar para vocês. Nós então vamos armazenar o valor da leitura de nextInt na variável número. E iremos em seguida fazer a impressão dele. Nós vamos usar muito o comando printf para poder fazer a impressão de variáveis, porque o controle fica mais simples para a gente. Então, olha aqui, nós vamos dar o printf, número, 2 pontos, porcentagem d, ok? Só um minutinho, só a bateria está acabando. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Continuando, então, nós colocamos aqui o comando print, número, porcentagem de n. O porcentagem d quer dizer que nós queremos imprimir um caractere do tipo inteiro, ok? E o barra n para poder fazer a quebra de linha. Então, nessa execução deste programa, se nós vemos aqui embaixo, nós temos o resultado da saída, foi colocado lá, digite o número, foi o resultado da linha número 6, ok? E o usuário digitou o número, nesse caso foi digitado 25, tá? E na execução, ou seja, nós pedimos aqui, eu copiei o resultado novamente lá para a gente poder ver, e em seguida foi impresso o número 25, resultado da linha número 8, ok? Vamos testar este programa no nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui lá o nosso programa, comandos de entrada 01, de entrada 1, aqui. Certo? O nosso import, que nós falamos lá, que é obrigatório. Sempre que você quiser fazer um programa que vai fazer a entrada, é obrigado a ter esse import. Eu vou até fazer um teste para vocês que eu acho muito interessante quando ocorre erros. A gente manda compilar um programa e ocorre erro, porque assim a gente consegue saber o que acontece. Eu vou compilar o programa sem nenhum problema, vou limpar as mensagens primeiro, para a gente poder acompanhar com aquela limpinho sem nenhuma mensagem para confundir a gente. Tá? Vou pedir para compilar. Nós vamos ver que o programa vai compilar. Olha lá, Operation Complete. Compilou com sucesso. Só porque, e se eu tivesse esquecido de colocar este comando aqui e mandasse compilar o nosso programa? Nós vamos ver que vai dar um erro, que a compilação não vai completar com sucesso. Né? Ela vai completar falando, cannot find symbol. Tá? Nós mandamos declarar uma variável do tipo scanner, entrada, só porque esse scanner, ele colocou aqui, cannot find symbol, vendo onde é que está a setinha aqui, bem no scanner. Por que isso? Porque ele não encontrou esse tipo. Os tipos primários, int, double, float, eles estão sempre disponíveis. Agora, os tipos especiais, como o scanner, eles não estão sempre disponíveis. Nós precisamos informar para o compilador que nós vamos utilizar esse tipo. E para isso foi colocado aqui o import Java Util Scanner, informando ao compilador que nós queríamos utilizar este tipo no nosso programa. Okay? Então, agora se eu mandar compilar novamente, nós veremos que não ocorrerá o erro, ou seja, Operation Complete. Okay? Bom, vamos continuar lá então. Agora que a gente conseguiu compilar, vamos rodar o programa, ver o que ele faz certinho. Eu vou aumentar um pouquinho o espaço aqui embaixo para a gente poder ver. Vou mandar executar o programa. Olha lá, o programa fica, digite o número e o cursor fica piscando. No JGrasp, sempre que estiver solicitando uma entrada, essas duas setinhas vão ficar aparecendo. Então, ele pediu para a gente digitar o número. Eu vou digitar o número aqui, 25, e vou dar Enter. Tá vendo? O cursor continua piscando. Enquanto eu não der Enter, o nextInt não irá retornar. Eu chamei o comando nextInt. Enquanto eu não der Enter, o nextInt está rodando. Está esperando eu dar Enter. Quando eu der Enter, ele vai prosseguir para a próxima linha executar. Então, eu dei Enter, ele prosseguiu para o system.printf e imprimiu lá o número 2.25. Ok? Bem simplesinho ainda esse nosso exemplo. Vamos dar sequência. Bom, no exemplo 2, na entrada 02 Java, nós vamos fazer leitura agora de tipo float. Nós fizemos a leitura do tipo int, e cada tipo de dado tem um mecanismo de leitura que o scanner oferece para a gente. Tá?
Então, lembrando bem, sempre que fazer a entrada eu preciso fazer o import scanner, java.scanner, e eu preciso declarar uma variável do tipo scanner e inicializar ela com este comando. Okay? Do scanner, nome da variável, no caso é entrada, igual new scanner, como parâmetro system.in, que é onde vai buscar os dados. Declarei duas variáveis do tipo float, número 1 e número 2. Okay? E, como eu disse para vocês, sempre que nós formos pedir para o usuário digitar alguma coisa, a gente tem que informar para ele o que a gente quer primeiro, antes de pedir para a leitura dos dados. Então, nós fizemos aqui, número 1, entrada float, entrada next float, ok? Olha que o comando da entrada agora usado foi o next float, que é para fazer leitura de um dado com vírgula. Aqui, mais uma vez, é interessante a gente destacar o seguinte, quando a gente está usando o Java, ele consegue comunicar com o sistema operacional e descobrir qual a linguagem você está utilizando. Lembre que quando a gente faz programa, dentro das variáveis, dentro do código, a gente escreve números fracionários com ponto. Mas o next float espera que você digite o número usando a sua notação da sua linguagem. Então, se você na sua linguagem usa vírgula como separador decimal, a gente vai usar a vírgula. Se ela usa ponto como é o padrão americano, a gente vai usar o ponto. Okay? Então, se o seu sistema operacional está configurado em inglês, você não deve digitar o número float com vírgula, e sim com ponto. Tá? Então, next float vai armazenar o resultado do next float na variável número 1. Em seguida, eu vou pedir para ele digitar outro número, digite o segundo número. Okay? Ou seja, informei para ele o que eu queria com o comando de saída, depois eu solicitei que ele fizesse a leitura de um outro float, ou seja, esperasse que o usuário digitasse um float. Então, nós temos agora a variável número 1 com o resultado digitado e a variável número 2 também com o número digitado pelo usuário. Agora a gente faz uma coisa útil. Nós vamos somar os dois números. Ó, o nosso primeiro programa é que faz alguma coisa de realmente útil. A calculadora é muito simples, mas já é alguma coisa, né, gente? Então nós vamos agora declarar a variável soma do tipo float, ok? Que vai receber o valor da variável número 1 mais o valor da variável número 2, ok? E depois nós vamos fazer a impressão destes valores utilizando lá o nosso comando printf e o caractere de formatação lá, o porcentagem 2.2f, para dizer que a gente quer que imprima um valor com float, mas que pode ter apenas duas casas depois do decimal. E ele vai pegar esse valor e procurar no primeiro parâmetro que for passado pelo printf. Aqui nós temos o resultado simulado da saída do JGrasp, que foi pedido para digitar o número, foi digitado 2.2, ele deu Enter, pediu para digitar o segundo número, 3.2, e foi feita a saída, 5.40. Vamos testar este programa também no ambiente de desenvolvimento. Entrada 2, está aqui, no mesmo programa que nós vimos lá antes, tá? Dá uma diminuidinha para a gente ver tudo. Então, nós temos lá o import, que é muito importante. Só relembrando uma coisa da primeira aula, gente. O programa chama entrada 02. Portanto, o arquivo que a entrada 02 deverá acessar chama-se entrada02.java. Ok? Bom, vamos executar o programa para a gente ver o resultado. Tá? Vamos aqui clicar no executar. Olha lá, digite o primeiro número. O usuário digita o primeiro número. Vamos colocar aqui, eu vou colocar 123,123, que é o número float. Vou dar Enter. Olha lá, digite o segundo número. Vou colocar agora 321,321 e vou dar Enter. Tá? Então, foi feita a somatória dos dois números. Bom, então, foi só feita a somatória dos dois números. O primeiro número, 123,123, mais o segundo número. Veja que o resultado saiu 444,44, com 2 dígitos. Apesar de nós termos digitado os números com 3, só foram utilizados 2 na saída, por causa do printf porcentagem 2.2f. Ou seja, para poder considerar apenas duas casas decimais que estão antes da parte fracionária, eles aparecem todos, dependente do número que você informe ali. Okay? O que é diferente é que se você colocar aqui, por exemplo, 03, vamos supor 03.2f, vamos dar uma olhadinha para a gente ver o resultado, antes de a gente falar como funciona. Vou colocar aqui 1,1, 2,2, e o resultado foi 3,3, ou seja, esses 0 e 3 aqui não fizeram efeito. Vamos tentar 3 zeros. Não, 3 zeros dá 30, não vai fazer diferença para a gente. Então, esse número que você coloca antes do ponto não tem diferença. Então, ele é só para
um indicador de quantos seriam os números decimais que você vai colocar ali, ok? Beleza. Vamos dar sequência então. Bom, nós lemos números inteiros, números float, tanto pode ser float quanto pode ser double, tá? Se você usar float ou double, a diferença vai ser só na precisão, que o float pode ter até 7 dígitos e o double pode ter até 15. Só que eu também posso querer digitar nomes, textos. Neste caso, nós temos que utilizar novamente a nossa classe de digitação, o import, ok? Import Java Auto-Scanner, e declarar a variável de entrada, que vai ser usado para poder fazer a entrada. Então, nesse caso que eu declarei, esse programinha tem um objetivo, que a pessoa digite o nome e a idade, e ele imprima, olá, você tem tantos anos. Esse é o objetivo desse programa, é um programa simplesinho. Então, eu declarei uma variável para poder guardar a idade, declarei uma variável para guardar o nome, ok? E mais uma vez, você tem sempre que guiar o processo, pedir que o usuário faça o que você precisa. Então, a primeira coisa que eu pedi para ele, que eu dei um system print, digite o seu nome. Eu estou usando o print para que o cursor fique piscando na frente do texto e não na linha de baixo. Tá? Se eu usasse print LN, o cursor ficaria piscando na linha de baixo. Quando a gente quer usar a nossa classe scanner para ler texto, nós utilizaremos o comando nextLine para poder buscar a próxima linha que foi digitada pelo usuário. Tá? Então, nextLine retorna um texto, uma string, enquanto que o nextInt um inteiro, nextFloat um float, nextDouble um double. Okay? Então, neste caso do nextLine, a variável nome contém agora o que foi digitado pelo usuário. Tá? A variável idade, eu pedi para poder colocar o nextInt, mas antes do nextInt eu pedi que o usuário digitasse a idade, para ele saber o que ele tinha que digitar, senão não saberia o que teria que digitar. Okay? Feito isso, nós utilizamos o comando printf para poder gerar a saída. Então, foi printf, olá, olha aqui agora, porcentagem S é o marcador para caractere, quando você quer imprimir uma variável tipo string. Okay? Então, olá, porcentagem S, nesse lugar de porcentagem S vai vir o primeiro parâmetro que foi informado aqui, que é o nome. Okay? Depois nós fizemos outro system printf, você tem, olha aqui agora, porcentagem D, que é para fazer a impressão de dado numérico. Então, porcentagem D é buscar o valor da idade que foi digitado aqui. Okay? Aqui nós temos o resultado da saída, que a gente pode ver aqui, que eu gosto de deixar para vocês acompanharem antes da execução. Digite o nome, foi o que eu mandei imprimir, e o que tem de vermelho foi o que o usuário digitou, José da Silva. Ele deu Enter, passou a próxima linha, pediu para digitar a sua idade, colocou 23. O resultado final foi lá. Apesar de serem dois comandos, dois printfs, okay? Eles saíram todos da mesma linha, porque nós não usamos o caractere para poder quebrar a linha. Então apareceu lá, olá, o nome que foi digitado, José da Silva, tá? E você tem 23 anos, que foi o valor digitado. Então esse aqui eu puxei daqui e o nome foi o primeiro campo digitado. Vamos dar uma olhadinha no nosso ambiente de desenvolvimento para a gente poder ver como é que está isso lá, ok? Bom, vamos pegar aqui o Java 3, tá? É o mesmo programa que a gente tem lá no PowerPoint. Nós fizemos o import do scanner para poder utilizar, declaramos a variável aqui e fizemos a leitura com o nextLine e com o nextInt. Vamos rodar o programa e ver o resultado então para a gente acompanhar. Olha lá, digite o seu nome, vou colocar meu nome aqui, Juliano Rangel, ok? Enquanto eu não der Enter, não passa para o próximo, vou dar Enter, vai pedir qual a idade, 38 anos, vou dar Enter e vai aparecer lá, olá Juliano Rangel, você tem 38 anos. É um programinha bem simples, mas a gente começa a ver que a gente pode pedir para o usuário digitar textos, pode pedir para digitar números e utilizar isso dentro do nosso programa. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para a aula de hoje, ou seja, nós vimos os comandos de entrada, vimos como fazer a saída de números com float, números inteiros e do próprio string. Já dá para vocês começarem a praticar algumas coisas, para poder testar ideias, alguns programas e construir programando. Lembre-se que nós vamos utilizar muito com vocês uma expressão, uma comparação, que programação é igual musculação. Espera aí, professor. Programação é igual musculação? Quando você vai fazer musculação, você pode ler um livro de como fazer corretamente, ver a apresentação de imagens de como fazer a musculação, de como fazer um abdominal correto, de como levantar peso,
ver o vídeo aula de como fazer esses exercícios. Mas enquanto você não for para a academia e pegar pesado, fazer os abdominais, fazer os exercícios, você não irá desenvolver seus músculos. Bom, a programação também é assim. Se você não praticar, você pegar o seu ambiente de desenvolvimento, escrever o programa, salvar, compilar e executar, você não vai aprender a criar programas, não vai desenvolver sua habilidade de lógica de programação. Então, comece a praticar. Pegue os exemplos dessa videoaula, vá dando pausa, vá escrevendo o programa no seu editor, compile, teste, ok? Use os nossos fóruns para poder tirar dúvidas. Nós temos lá o fórum da etapa 02, que é deste conteúdo, para poder tirar alguns problemas que você possa estar tendo, alguma dificuldade. Ok? Nós nos vemos na próxima aula. Um abraço.